professor Lúcio, da disciplina de História. Vou estar com vocês em algumas aulas aqui. Sejam muito bem-vindos. Pois bem, vocês já pararam para pensar como o Brasil começou? É uma curiosidade que temos e que poucas pessoas sabem dizer sobre como foi este começo do que hoje nós chamamos de Brasil. Por que do que hoje chamamos de Brasil? Porque no passado distante, aqui não havia esse nome. As populações que haviam aqui não davam nome a este território. Esse nome Brasil é uma criação dos portugueses e dos brasileiros mais tarde. Portanto, vamos, através de 4 aulas, nós vamos trabalhar 4 vídeos sobre a pré-história do Brasil. Fica aqui o convite. Novamente, digo, seja bem-vindo, ok? Falar em pré-história do Brasil é montar um complicado quebra-cabeças com muitas peças faltando. A dificuldade começa já no título, pré-história, uma expressão que passa a ideia errada de ser um período sem história. Os indígenas brasileiros tiveram uma história própria, de milhares de anos, em que suas culturas, técnicas e artes sofreram mudanças e influências. Entendemos por pré-história o período da história sem escrita, e que, por isso, só pode ser estudada pelos objetos feitos pelo homem. A divisão tradicional em Paleolítico, Idade da Pedra Lascada, e Neolítico, Idade da Pedra Polida, também é contestada pelos especialistas. Praticamente, essas expressões caíram em desuso no mundo científico. Atualmente, os cientistas preferem usar termos geológicos, Pleistoceno e Holoceno. Pleistoceno, de 60 mil anos até 12 mil anos, e Holoceno, período a partir de 12 mil anos, chegando até o desenvolvimento da agricultura e da cerâmica. O clima e a vegetação do Brasil, durante o Pleistoceno, eram muito diferentes dos atuais. O clima era úmido e mais frio. Uma densa floresta de grandes árvores, cipós, samambaias, cobria o que hoje é o semiárido nordestino. Rios, lagos e cachoeiras dominavam os campos. Durante o Pleistoceno, uma megafauna, hoje extinta, habitava as florestas e os campos do território brasileiro. Tatus gigantes, os cliptodontes, com 3 metros de comprimento e pesando quase 1,5 toneladas, um tamanho e forma equivalentes a um Volkswagen Fusca. Sua forte carapaça, quando vazia, podia servir de abrigo aos homens primitivos como uma barraca. Preguiças gigantes, pesando umas 4 toneladas, tinham o tamanho de um elefante. Passava o dia todo comendo folhas de árvores e arbustos, utilizando sua língua comprida para obtê-las. Com sua poderosa garra, vergavam facilmente os galhos das árvores. Mas o animal mais temido era o tigre dente de sabre. Um felino com 3 metros de comprimento e pesando 900 quilos, com presas que atingiam 20 centímetros de comprimento. Ele foi o grande predador de preguiças, cliptodontes e outros animais da megafauna. Foi durante o Pleistoceno que ocorreu o povoamento do território que hoje corresponde ao Brasil. Os primeiros grupos humanos que ocuparam nosso território são chamados de paleoíndios. As ossadas mais antigas de paleoíndios encontradas no Brasil pertencem ao final do Pleistoceno, entre 11 mil e 12 mil anos. Foram encontradas na região arqueológica de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Entre as ossadas está Luzia, o esqueleto mais antigo das Américas, de 11.500 anos. A reconstituição facial do crânio de Luzia surpreendeu o mundo científico. Seus traços não eram iguais aos indígenas atuais, cujos antepassados são de origem asiática. Luzia, diferentemente, tinha traços negroides, semelhantes aos africanos e aos nativos da Austrália e da Polinésia.
Outros esqueletos encontrados no Brasil e no México revelaram possuir os mesmos traços negroides. Essa descoberta levou os cientistas a uma nova hipótese sobre o povoamento da América. Ele teria sido feito por dois tipos humanos com características físicas distintas. Um tipo negroide, possivelmente o mais antigo, vindo da Austrália ou das ilhas da Melanésia e da Polinésia, e um grupo posterior, de origem asiática, que teria entrado na América pelo Estreito de Bering e que acabou dominando o continente e dando origem aos indígenas atuais. Outras descobertas surpreendentes foram feitas nas escavações arqueológicas na Serra da Capivara, no sudeste do Piauí. Ali foram encontrados esqueletos de 8.000 anos e vestígios de presença humana ainda mais antigos que Luzia. São pinturas rupestres, restos de fogueiras e artefatos de 17.000 anos até 48.000 anos. Os resultados das escavações na Serra da Capivara levaram os cientistas a rever sua hipótese sobre a data do povoamento da América. Ele teria ocorrido há pelo menos 30 ou 40.000 anos atrás, isto é, muito antes do que se supunha. Entre tantas descobertas, discussões e novas hipóteses, uma coisa é certa. Por volta de 12.000 anos atrás, o território brasileiro já estava plenamente ocupado por diversos grupos de paleoíndios. É o que veremos na parte 2 dessa série. Cheque agora seu conhecimento respondendo os 5 testes seguintes. Anote as respostas para conferir ao final. A melhor definição para pré-história é: A. O período inicial da vida humana ainda sem história. B. O período da história sem escrita. C. O período da Idade das Cavernas e da Pedra Lascada. Dois. Os pesquisadores dividem a pré-história brasileira em A. Paleolítico e Neolítico. B. Idade da Pedra e Idade dos Metais. C. Pleistoceno e Holoceno. 3. As pesquisas arqueológicas no Brasil levaram os cientistas a novas hipóteses sobre o povoamento da América. São elas: A. O povoamento ocorreu há 10.000 anos e foi feito pelo Estreito de Bering. B. A humanidade originou-se na América junto com a megafauna durante o Pleistoceno. C. O povoamento teria ocorrido há 40.000 anos por grupos humanos de origem negroide e asiática. 4. As novas hipóteses sobre o povoamento da América apoiam-se: A. Nos estudos do crânio de Luzia, de 11.500 anos, e nas descobertas arqueológicas na Serra da Capivara. B. Na descoberta, no Brasil, de ossos de mamutes, tatus e preguiças gigantes. C. Na descoberta de pontas de flecha de 8.000 anos em vários sítios arqueológicos da América. 5. Sobre o povoamento do Brasil, sabe-se que: A. O território brasileiro já estava plenamente ocupado há 12.000 anos. B. Quando chegaram os primeiros grupos humanos, a megafauna já havia desaparecido. C. Os povoadores chegaram depois da mudança climática que transformou florestas em caatinga. Então, quantos pontos você fez? Pois bem, então nós estamos no episódio 1, a pré-história do Brasil. Falar em pré-história do Brasil é como montar um quebra-cabeça. Por quê? A gente tem que contar uma cena da qual não participamos. São muitos detalhes para sabermos
e não há registros escritos que sobreviveram ao tempo para que possa dar uma informação precisa para nós. Portanto, é um trabalho de detetive o que os arqueólogos e historiadores fazem, certo? Bom, outra coisa. O termo pré-história, como disse no vídeo da professora Joelza, que vocês assistiram, é uma ideia errada, muito errada. A gente habituou a falar a palavra ou a expressão pré-história, mas ela nos remete à seguinte ideia: um período sem história. E não é isso que aconteceu. No passado distante, quando não havia escrita aqui nesse território que hoje é o Brasil, havia populações com história, que deixaram suas marcas, que deixaram seus vestígios, que desenvolveram uma língua, desenvolveram uma religião, desenvolveram uma cultura, desenvolveram um sistema agrícola, desenvolveram um sistema de moradia. Então, como dizer que esse povo não tinha história? Porque a ideia de pré-história é isso, aquilo que veio antes da história. Então a gente precisa refletir muito sobre esse termo. A gente pode até dizê-lo, porém com essa ideia de que não foi um período sem história, mas um período sem a escrita, um período da história dos povos que hoje a gente chama de povos indígenas, sem o uso da escrita, ok? Outro termo que a professora Joelza usa lá no seu vídeo é os paleoíndios. O que seriam os paleoíndios? São os indígenas do período da Pedra Lascada, os indígenas primeiros que chegaram a este território, né? Os primeiros habitantes do Brasil, certo? Portanto, estuda-se esse período através dos objetos deixados pelos povos que viveram aqui nesse passado tão distante. Que objetos são esses? Nós temos, como já foi dito em outra aula, objetos de pedra lascada, objetos de pedra polida, pinturas feitas na rocha, que a gente vai chamar de pinturas rupestres, e nós temos vasos de cerâmica que sobreviveram ao tempo, nós temos os fósseis dos corpos dessas populações. Tudo isso estava, debaixo da terra, e é feito um trabalho de escavação pelos arqueólogos para decifrar, para estudar, para entender como foi a ocupação humana aqui do território que hoje chama Brasil. Essa ocupação humana, ela foi aos poucos, ela foi demorada, né? São migrações que o homem primitivo fez, andando pelo mundo, migrando pelo mundo, buscando, vocês lembram do que eu falei na aula passada? Atrás, de água, alimento e abrigo. E nessa busca do homem por água, alimento e abrigo, ele chegou a esse território que nós moramos hoje. Outra coisa que a professora Joelza falou no vídeo dela e que está em desuso, a gente não deveria usar, é falar em período paleolítico e período neolítico, que é muito comum nos livros de história. Todos os livros de história trazem essas expressões. E o que elas significam? Paleo é antigo e lítico é pedra, período da pedra antiga ou da pedra lascada, quando o homem usava instrumentos feitos à base de pedra que ele lascava para cortar carne e couro dos animais. E neolítico. Neolítico é o contrário de paleolítico. Se paleolítico é o período da pedra lascada, da pedra velha, neolítico é o período histórico da pedra nova, da pedra polida, quando o homem aprendeu a trabalhar essa pedra para ficar mais afiada, ficar mais bem feita e utilizar na sua sobrevivência diária, certo? O que a professora Joelza sugere para a gente falar? Falar em eras geográficas ou eras geológicas, que são os períodos da Terra. Ela fala que deveríamos usar a expressão Pleistoceno e Holoceno, certo? Para caracterizar esse passado distante do nosso território, que teria entre 60 mil anos e 12 mil anos atrás, ok? Pois bem, o clima e a vegetação deste território no passado era extremamente diferente do que é hoje.
era mais úmido, mais frio e havia mais florestas. Portanto, com mais umidade, com mais florestas, a variedade de animais era maior também, sobretudo dos animais chamados da megafauna. O que seria esta megafauna? São os animais de grande porte. Mega quer dizer grande e fauna quer dizer animal, né? Os animais. Portanto, quais seriam esses animais que viveram aqui por volta de 12 mil anos atrás, 10 mil anos atrás? Nós temos o tatu gigante, a preguiça gigante e o tigre dente de sabre. Como vocês puderam ver no vídeo, o tigre dente de sabre, ele chegava a pesar 900 quilos e ter 3 metros de comprimento no seu tamanho. Né? O tatu gigante, ele seria do tamanho do que hoje é um Fusca. Vocês já imaginaram, né, o que significa esse tamanho? E a preguiça gigante seria tamanho de um elefante de hoje. Então são animais realmente muito grandes, certo? E o tigre dente de sabre era o maior predador de todos eles, aquele mais temido pelos demais animais. Pois bem, e como que o homem conviveu no meio desses animais gigantes? Olha, sabemos que a nossa espécie, chamada Homo sapiens, que significa homem que sabe, ele foi o único animal que ocupou todas as partes da Terra, sobreviveu a todos os tipos de clima, clima quente, clima frio, clima seco, clima úmido, e, portanto, usando de sua habilidade, de sua inteligência, ele conseguiu sobreviver no meio desses animais da megafauna. Não foi fácil, obviamente, mas ele tinha suas estratégias de defesa, de caça, né, e de proteção, certo? Neste vídeo, a professora Joelza, ela cita a Serra da Capivara, que fica lá no município de São Raimundo Nonato, no Piauí. O que essa serra desse distante município do sudeste do Piauí tem de interessante para a nossa história lá do período passado, bem distante? A Serra da Capivara hoje é o maior conjunto, tem o maior conjunto de pinturas rupestres do mundo. São 40 mil figuras pintadas na rocha pelo homem primitivo. O que esses 40 mil figuras pintadas na rocha das cavernas ou nos paredões ao ar livre significa? Significa que aquela região passou por uma ocupação, por um povoamento intenso de diferentes povos que viveram ali, de diferentes etnias, de que hoje a gente chama de povos indígenas. E olha como é bacana. Desde o passado, muito distante do nosso país, que não tinha ainda o nome de Brasil, como eu já havia dito, havia uma diversidade de população imensa. Portanto, a gente vai insistir naquela ideia que eu falei lá nas nossas aulas anteriores. A diversidade é uma lei natural. Quando eu falo diversidade, eu estou falando de tipos físicos humanos diferentes. Uns mais altos, outros mais baixos, uns mais magros, outros mais cheinhos, né? Um de pele mais clara, outro de pele mais escura, e assim por diante. Um do cabelo liso, outro do cabelo não tão liso. Nesse sentido, nós precisamos entender que o ser humano é marcado pela diversidade. Essa diversidade de pessoas, a gente pode também ser associada a etnias, né? A etnia parda, a etnia negra, a etnia branca. Aí a gente vai entender por que o mundo é tão diverso, por que as populações têm tanta variedade no seu tipo físico. E conviver com isso deve ser algo sempre respeitoso e bacana, sem preconceito, porque por baixo da pele somos todos seres humanos, somos todos homo sapiens e viemos de um mesmo ancestral, lá dos primatas, que evoluíram para a forma humana, certo? Pois bem, para finalizarmos aqui, a professora Joelza também deixa bem claro, o nosso território
foi povoado pela espécie humana, pelo Homo sapiens, há muito mais tempo do que se imaginava. Até um tempo atrás, acreditava-se que a população que chegou aqui chegou por volta de 3, 4 mil anos. Hoje não, esses dados estão ultrapassados. Há presença humana em nosso território de pelo menos 40, 50 mil anos atrás. Isso é fantástico, porque o ser humano conseguiu chegar a um território e conviver com diferentes espécies animais e vegetais e se sobressair, certo? E por usar a sua capacidade humana de inteligência. E por que esses animais que existiram da megafauna, por que eles não existem mais? Porque as chuvas diminuíram na região, sobretudo no Nordeste, as florestas que eram habitat, florestas e cerrados, que eram habitats naturais desses animais, também desapareceram, diminuíram muito, faltando a eles alimento, faltando água e faltando um habitat que possibilitasse eles sobreviverem. Por isso, a importância de hoje nós preservarmos todos os espaços da nossa vegetação, que são muitos: o Pantanal, a Mata Atlântica, a Amazônia, o Cerrado, o Pampa, o Mangue. É muito importante a preservação do meio ambiente, seja ele qual for, porque nesse meio ambiente sempre há vida, vegetais e animais, que dependem desse ambiente para sobreviver e não entrar em extinção. Até mesmo nós, seres humanos, se nós não cuidarmos do nosso ambiente natural, que é o planeta Terra, se nós não cuidarmos dessa nossa casa coletiva, nós corremos o risco de entrar em extinção. Afinal, é da terra que vem tudo o que comemos, tudo que nós alimentamos, certo? Pois bem, então ficamos aqui e até a próxima aula. Um abraço.